Bem-vindos à nossa sala de estudos. Estamos realizando estudos sobre os dons espirituais. Já fizemos uma análise em Romanos 12, agora estamos em 1 Coríntios 12, vendo dom por dom. Em 1 Coríntios 12, a partir do verso 8, lá diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada do mesmo Espírito a fé, ao outro no mesmo Espírito dons de curar, ao outro operações de milagres, ao outro profecia, ao outro discernimento de espíritos. A um é dado variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo, o Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Nós estamos intensificando o entendimento dos dons porque eles são necessários para a igreja nos dias de hoje. A igreja necessita dos dons como ferramentas de Deus para levar o Evangelho às pessoas, para libertar os cativos, mas também para edificar o corpo de Cristo. Nós vamos nos deter agora nesse estudo sobre o dom do discernimento de espírito, que é uma capacidade espiritual que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para, com segurança, determinar o comportamento que se apresenta em pessoas. Se aquele comportamento é vindo da parte de Deus ou uma manifestação demoníaca, se naquela pessoa está agindo o espírito humano ou o espírito satânico. Discernir entre o bem e discernir o mal. Isto é uma capacidade sobrenatural que Deus dá para membros do corpo de Cristo, para certos membros do corpo de Cristo, ajudarem pessoas no processo de libertação, mas também num processo de aprendizado, para saber discernir se a fonte que está ali é de Deus ou é das trevas, se quem está pregando, ensinando, vem do Senhor ou não vem. Então, o dom do discernimento de espíritos é um dos mais importantes. Todos são importantes. Mas para que Satanás não nos engane, não tome vantagem, não traga ensino errado, não gere confusão, o dom do discernimento se preocupa com as fontes. De onde vem essa manifestação? Às vezes pode ser até uma cura. Esta cura veio do céu ou veio das trevas? Quem está agindo? Quem está falando? É o Espírito de Deus, uma palavra profética, ou é um espírito mentiroso, como nós vemos na Bíblia, na boca de profetas que não falavam da parte de Deus, mas sim do maligno? Em Hebreus, capítulo número 5, verso 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Na medida em que nós vamos amadurecendo, há uma necessidade de discernir também as obras das trevas, conhecer e separar o que é santo do profano, e isto dentro da igreja. Esse dom, ele é fruto da maturidade e da proteção do corpo de Cristo. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11, lá diz assim, eu vou ler do verso 10. Atos 17, 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Há um elogio para os bereanos que conferiam nas Escrituras as pregações, as cartas, os testemunhos. Isso é usar as Escrituras como um crivo, um ponto de análise para saber se algo é verdadeiro ou se é falso. Em 1 João capítulo 4, verso 1 diz assim: amados,
Não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. A Bíblia diz para provar todo espírito que prega, que fala em nome de Deus, porque muitos falsos profetas, falsos mestres, têm propagado ensinos, seja nas redes sociais, seja em púlpitos, e muitos estão aceitando isto. Então, o dom de discernir é sempre saber sobre a origem, a fonte, de onde procede isto. Um exemplo também em Atos 16, quando Paulo repreende uma jovem adivinhadora que estava dizendo que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo que anunciavam as boas novas por vários dias. E não era mentira o que aquela moça dizia. Porém, Paulo discerniu que a fonte daquela revelação, daquela adivinhação, era de um espírito demoníaco. Então o apóstolo Paulo repreende aquele demônio que sai daquela moça e ela perdeu a capacidade de adivinhar. Paulo usou o dom do discernimento de espírito. Que espírito estava agindo ali? Porque não estava mentindo. Nós sabemos que Satanás é o pai da mentira, mas ele também é o pai da dissimulação. Satanás gosta de se esconder, às vezes através de mentiras. E a pior mentira que tem é aquela que contém um pouco de verdade, mas o dom de discernimento separa a verdade da mentira. Então, o dom de discernimento ele consegue apurar a conduta que aparentemente é boa, mas pode ser uma obra de Satanás que está ali oculta. Então, ele pode discernir um procedimento de uma pessoa que realiza a obra de Deus por motivação carnal, por exemplo, por avareza, por cobiça. Então, às vezes alguém pode estar realizando a obra de Deus, mas com uma intenção maculada no seu coração, que não aparece, né, aos ouvidos nem aos olhos naturais. Mas quando o dom de discernimento se manifesta, a pessoa pode crer assim. Outro exemplo bíblico de discernimento de espírito, com o apóstolo Paulo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 7, lá diz assim: ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa, a escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Paulo estava tentando evangelizar essa autoridade romana, e este mago se opunha com argumentos, tentando afastar este homem da fé. Então Paulo identifica um espírito ruim, né, sobre ele e diz: filho do diabo, cheio de engano e de maldade, inimigo da justiça, e que gostava de perverter o caminho do Senhor. Então Paulo discerne e também anuncia o juízo sobre ele. Ele ficou cego por algum tempo, diz a Bíblia, não por todo o tempo. Fez com que o procônsul se convertesse e muitos ali entregassem a vida para Jesus naquele momento. Então, o dom de discernimento, ele precisa estar ativo no corpo de Cristo. Como eu disse no início, Deus vai dar esse dom para algumas pessoas poderem alertar: olha, isso aqui é uma obra do diabo, né, maligna, com toda a maldade, com toda a destruição. E nós queremos aprender como é que
o diabo age. Em 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15, assim: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os próprios ministros se disfarcem em ministro de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Que forte é isso aqui. Satanás se disfarça de anjo de luz. Então ele aparece para muitas pessoas como um cavaleiro, como até um anjo de luz, mas a verdadeira identidade dele está oculta. O dom, a capacidade de discernir fará toda a diferença. Eu lembro de uma vigília na igreja na 55, em que nós estávamos num tempo muito profundo com Deus, e muitos sendo batizados no Espírito Santo naquela vigília. Eu mesmo tinha recebido o Espírito Santo de Deus, uma unção nova, estava no chão, muitos oravam em línguas, outros cantavam cânticos espirituais, e de repente o Espírito Santo me disse: levanta-te, o inimigo já penetrou no meio de vocês. Eu me levantei, estava no chão, e comecei a olhar, e havia várias manifestações muito lindas, e o Senhor me disse, ali, havia uma senhora que estava orando em línguas, e o Senhor me disse: aquelas línguas não são minhas. Eu fui na direção daquela pessoa e perguntei: o que eu faço, Senhor? Vou fazer o teste. Coloquei a mão na sua cabeça e repreendi o espírito maligno de confusão. E ela manifestou o demônio, caiu endemoniada. E era uma vigília só de obreiros, daqueles que serviam, né, na recepção, todas as áreas da igreja. Então, onde o inimigo vai mais querer se manifestar é dentro do corpo de Cristo. Ele não tem tanto interesse de se manifestar no mundo. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Mas a igreja não, a igreja é a noiva de Cristo. Então, onde ele vai querer se manifestar é no corpo de Cristo, trazendo confusão, divisão, vaidade, fofoca, orgulho, até mesmo do serviço na obra de Deus. Então, quanto mais nós precisamos do discernimento para repreender e impedir que a obra das trevas elas aumentem mais e mais. Outro exemplo, em Atos dos Apóstolos capítulo 5, verso 3, quando havia fome na igreja e muitos vendiam as suas propriedades para trazer a oferta na igreja. E um casal chamado Ananias e Safira venderam uma propriedade. Mas ao invés de trazer o valor correto, eles combinaram entre si dizendo que venderam a propriedade por um outro valor. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Pedro foi avisado pelo Espírito Santo que o que Ananias estava fazendo era mentira. O que ele disse, o valor que ele falou da venda do imóvel, não era verdadeiro. Os únicos que sabiam isso era a pessoa para a qual ele vendeu, que comprou, e a esposa. Mas o Espírito Santo de Deus sonda e conhece todas as coisas. Dando ao apóstolo Pedro o discernimento de espírito, chamou Ananias e já discerniu. Por que você mentiu? Mas não mentiu para mim, não mentiu para a igreja, você mentiu ao Espírito Santo. E ele caiu morto. Mais tarde vem a esposa para a reunião e o apóstolo Paulo faz a mesma pergunta: por quanto vocês venderam o terreno? E ela tinha compactuado com o marido de dizer o valor diferente, disse o mesmo valor. E o apóstolo Pedro diz: olha, os mesmos que foram sepultar o teu marido estão ali para te levar. E ela cai morta. Pastor, que forte isso! Sim, porque Deus não tolera a mentira. E o dom do discernimento sempre vai trazer a verdade. Sempre a verdade. As fontes, de onde procede aquilo. E ainda para terminar, o Senhor Jesus, usando o dom de discernimento, em Mateus capítulo 16, a partir do verso 22 e 23, com o apóstolo Pedro.
Jesus disse assim, Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso, de modo nenhum vai lhe acontecer. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Pedro estava dizendo para Jesus, Jesus disse, olha, eu vou para Jerusalém, lá o Filho do Homem vai sofrer na mão das autoridades, vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro pegou Jesus ao lado e disse, Senhor, nada disso vai te acontecer. E o Senhor repreende uma ação de Satanás na vida do apóstolo Pedro, tentando fazer com que o Senhor desviasse da cruz e não cumprisse a missão dele. Às vezes, irmãos, vão querer que vão te dar conselho para você não cumprir a vontade de Deus. Até pessoas com uma intenção boa, mas vão dizer assim, olha, quebra a aliança que você tem, deixa de fazer aquilo que você está fazendo para Deus. Jesus diz, reda Satanás, porque você está sendo usado pelo maligno para me desviar da obediência a Deus, ou no caso de Jesus, da vocação. Da vocação. A vocação de Jesus era ir até a cruz, vencer o diabo, vencer a morte e ressuscitar no terceiro dia. Então, o dom do discernimento é uma palavra, é um dom usado dentro do corpo de Cristo, necessário nesses dias. E aí, quanto mais se aproximar a volta do Senhor Jesus, mais ainda, porque Jesus disse que surgirão falsos profetas, falsos cristos. Aonde? Na igreja. Então esse dom, ele é necessário. Se você tem orado a Deus por um dom, um dos dons importantes é o dom do discernimento. Esses não serão enganados pelo maligno e ajudarão o corpo de Cristo a não cair nas ciladas do diabo. Ore e peça a Deus os melhores dons. Deus te abençoe.